7 de fevereiro de 2008. Port Wentworth, Geórgia, 19 horas e 15 minutos. Um grupo de operários termina mais uma noite de trabalho dentro de um dos maiores complexos industriais do sul dos Estados Unidos. O ar tem cheiro de melaço quente. As máquinas fazem o mesmo barulho de sempre. Ninguém ali imagina que em menos de 30 segundos esse lugar vai deixar de existir. Não houve vazamento de gás, não houve bomba, não houve nenhum ataque, o que arrancou paredes de concreto e derrubou 4 andares. E matou 14 pessoas naquela noite foi açúcar. O mesmo açúcar branco que está agora guardado num potinho na sua cozinha. Meu nome é Michael. Você está no Ponto Crítico, o canal que investiga os acidentes industriais que a indústria preferia esquecer. E o caso de Port Wentworth é, disparado, um dos mais chocantes que eu já analisei, porque o verdadeiro culpado foi identificado décadas antes. Eu vou te mostrar o mecanismo exato, peça por peça, até você entender como isso foi fisicamente possível. Fica comigo. A fábrica de Port Wentworth não era um lugar qualquer. Ela estava em operação desde 1917 e se tornou uma instituição para aquela cidade. Gerações da mesma família trabalharam ali dentro. Em 1997, a Imperial Sugar comprou o complexo. Era, para todos os efeitos, só mais uma fábrica. Só que dentro dessa fábrica havia um problema silencioso. Presta atenção nisso, porque é o centro de tudo. O açúcar granulado é inofensivo. Você pode jogar um fósforo num saco de açúcar e ele vai derreter e caramelizar. Não vai explodir. O problema não é o açúcar em grão. O problema é o pó. Toda vez que o açúcar era transportado, uma fração dele se quebrava e virava poeira fina. Essa poeira escapava e se espalhava por toda a fábrica. Ela flutuava perto das correias, entrava nos vãos e cobria tudo. Com os anos, ia se acumulando como uma nevasca microscópica que ninguém limpava direito. E aqui está o primeiro dado que talvez você não saiba. Engenheiros industriais entendem esse tipo de risco desde os anos 1920. Isso não era um mistério científico novo. E ainda assim, na Imperial Sugar, aquela poeira acumulada virou parte da rotina. Um incômodo, algo que se limpava com jato de ar comprimido sempre que o motor engasgava. Mas o ar comprimido não retirava o pó. Ele só jogava esse pó de volta para o ar, para as vigas onde ninguém enxergava. O método usado para resolver o problema estava alimentando a bomba. Agora eu preciso te explicar a chave de tudo. Pega um tronco de madeira inteiro e encosta um fósforo nele. Ele mal pega fogo, porque o oxigênio só alcança a casca. Agora pega esse mesmo tronco e transforma em milhares de lascas finíssimas. Um único fósforo faz tudo incendiar instantaneamente. O que mudou foi a área de superfície exposta ao oxigênio. Foi exatamente isso que aconteceu com o açúcar. Quando o grão vira pó fino, ele deixa de se comportar como um alimento e passa a se comportar como um combustível pronto para queimar em alta velocidade. Mas faltava um ingrediente. Embaixo dos 3 silos gigantes de concreto ficava uma esteira que levava o produto ao empacotamento. Durante décadas, essa esteira funcionou aberta e ventilada. Para resolver um problema de pureza, em 2007, a empresa tomou uma decisão que parecia razoável: encapsular a esteira com painéis de aço inoxidável. Funcionou para a pureza, mas criou uma armadilha. Só que, ao fechar essa estrutura, ninguém instalou um sistema de exaustão de pó. Os engenheiros simplesmente trancaram a poeira lá dentro, num espaço escuro e sem ventilação. Sem perceber, a Imperial Sugar tinha acabado de construir uma câmara de combustão. Especialistas chamam isso de pentágono da poeira combustível. Só faltava uma coisa para fechar o ciclo. Na noite de 7 de fevereiro de 2008, essa última peça se encaixou. Dentro do túnel fechado, uma das aberturas entupiu. O açúcar começou a transbordar e lançou uma nuvem densa de poeira no ar. Faltava só a ignição.
Segundo os investigadores, o ponto provável foi um rolamento superaquecido na correia. Um detalhe mecânico banal, do tipo que qualquer fábrica tem agora mesmo. Às 19h15, essa poeira suspensa entrou em contato com o calor, e o Pentágono se fechou. A primeira explosão foi localizada dentro do túnel, mas gerou uma onda de choque invisível. Essa onda sacudiu vigas e luminárias cobertas de anos de poeira acumulada. Toneladas de pó foram lançadas para o ar de uma vez só. A primeira explosão preparou o terreno para a próxima. Cada nova explosão suspendia mais poeira, alimentando a próxima labareda. Uma reação em cadeia, sala após sala, andar após andar, dentro de um labirinto tomado por décadas de pó. Os operários sentiram o chão tremer e a luz se apagar. A fábrica, que nunca tinha treinado uma evacuação, mergulhou no escuro. O acidente que poderia ter sido evitado agora era uma tragédia fora de controle. No meio da fumaça e do fogo, sem enxergar nada, colegas puxavam colegas para fora dos escombros, guiados só pelo brilho irregular das chamas e pela voz de quem gritava por socorro. Quando os bombeiros chegaram ao portão, não encontraram um incêndio comum. Encontraram um campo de destruição, paredes explodidas para fora e vigas de aço retorcidas como arame. 8 pessoas morreram naquela noite. Outras 6 morreriam nos meses seguintes em centros de queimados. No total, 14 mortos. 36 pessoas ficaram feridas graves. E aqui tem um detalhe cruel. O açúcar, quando queima em altíssima temperatura, carameliza. Ele gruda na pele e na roupa, prolongando a queimadura em vez de simplesmente se apagar. Paramédicos precisaram reorganizar todo o atendimento. Hospitais da região ficaram sobrecarregados e equipes precisaram ser levadas de helicóptero para centros especializados. Este complexo começou as operações em 1917 e cresceu para se tornar uma das maiores instalações de refino e embalagem de açúcar nos Estados Unidos. O açúcar granulado da refinaria era armazenado em 3 silos de 30 metros de altura e depois transportado para os prédios de embalagem, onde era embalado para distribuição. O açúcar granulado também era convertido em produtos especiais, como o açúcar mascavo e o açúcar de confeiteiro. O açúcar era transportado por um sistema complexo de elevadores de caçambas, transportadores de rosca e esteiras transportadoras. Durante esse processo, o açúcar derramava nos chãos de toda a área de trabalho. Em alguns locais, o açúcar derramado tinha vários centímetros de profundidade. Este açúcar também continha partículas finas que ficavam suspensas no ar. Além disso, moinhos de martelo eram usados para triturar o açúcar granulado em açúcar de confeiteiro, criando ainda mais pó. As máquinas estavam conectadas a um sistema de coleta de pó, mas ele era subdimensionado e estava em péssimo estado de conservação. E não estava conectado aos elevadores de caçamba e transportadores. Quantidades significativas de pó de açúcar escapavam para as áreas de trabalho. Os operários usavam rotineiramente ar comprimido para limpar as máquinas de embalagem, dispersando ainda mais o pó de açúcar pelos prédios. Com o tempo, grandes quantidades de pó acumularam-se em superfícies elevadas e de difícil limpeza, como dutos, vigas e luminárias. Essas superfícies não eram limpas com frequência suficiente para manter o pó abaixo dos níveis perigosos. No túnel sob os silos de açúcar, o açúcar granulado fluía através de calhas para uma longa esteira transportadora de aço. De tempos em tempos, torrões de açúcar ficavam presos em uma das calhas, bloqueando o fluxo de açúcar na esteira, derramando açúcar no chão e liberando pó no túnel. Mas o túnel era grande e ventilado, então esse pó em suspensão não atingia concentrações explosivas. No entanto, em 2007, a empresa encapsulou a esteira transportadora com painéis de aço inoxidável para proteger o açúcar de uma possível contaminação. O encapsulamento não foi equipado com um sistema de coleta de pó. Como consequência, o pó de açúcar agora ficaria preso dentro desse encapsulamento. Em 7 de fevereiro de 2008, torrões de açúcar foram encontrados bloqueando uma das calhas de descarga. O açúcar do silo adjacente provavelmente transbordou da esteira em movimento.
O pó provavelmente acumulou-se até uma concentração explosiva dentro do encapsulamento. Por volta das 19 horas e 15 minutos, o pó de açúcar entrou em contato com uma fonte de ignição próxima, provavelmente um rolamento superaquecido, e explodiu. Esta explosão primária destruiu o encapsulamento e propagou-se para os prédios de embalagem. O açúcar acumulado foi lançado ao ar e inflamado pelas bolas de fogo em avanço. As nuvens de pó alimentaram uma reação em cadeia de explosões secundárias que varreram os prédios. Pisos de concreto cederam, liberando toneladas de açúcar granulado e de confeiteiro nas chamas. Treinamentos de evacuação de emergência não tinham sido realizados e as explosões cortaram a energia de grande parte da iluminação interna. Agora vem a parte que transforma isso de um acidente trágico para um crime de negligência. A empresa tinha o aviso exato do que ia acontecer, décadas antes da explosão. Desde 1958, havia um memorando de 1967 alertando que, sem limpeza rigorosa, a fábrica corria risco de uma explosão catastrófica. Deixa isso te atingir. A empresa tinha o aviso exato do que ia acontecer. Menos de 2 meses antes da explosão, uma inspeção interna encontrou toneladas de açúcar se acumulando no chão das mesmas áreas. 4 meses antes, a Imperial Sugar já sabia que a OSHA tinha lançado um programa de fiscalização. A empresa sabia que estava na mira, mas a gestão não agiu para resolver o problema. A Imperial Sugar foi multada em milhões de dólares. A reconstrução custou cerca de 220 milhões. Mas nenhum valor apaga o fato de que a causa raiz estava escrita desde 1967. Isso não é só sobre açúcar, é sobre qualquer material que vira pó. Farinha, madeira, plástico, metal. Se existe poeira fina se acumulando em cantos altos, o pentágono da explosão pode estar montado agora mesmo. Meu nome é Michael. Isso foi o canal Ponto Crítico. Se você quer entender os riscos que a indústria prefere esquecer, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.